Meus irmãos, nós temos visto aqui, estudado com base neste livro, a vida da oração de Jesus, restaurando o modelo bíblico para uma vida de oração. Até aqui, nós concentramos-nos em aprender com base no Evangelho de Lucas, onde o relato que Lucas nos escreve compreende de forma mais completa como era a vida de oração de Jesus, tanto pelo exemplo quanto com os ensinos. Em todo o Evangelho de Lucas, nós vemos Jesus orando, Jesus ensinando como orar, Jesus vai ensinar o método correto da oração, Jesus vai ensinar qual é o conteúdo da oração, Jesus vai ensinar também qual que é a resposta de uma oração correta. Jesus ensina, inclusive, a postura correta na oração, com humildade, de forma perseverante, diuturnamente, dia e noite, clamando de forma incessante, contínua. Jesus orava nos momentos em que precisava tomar decisões difíceis. Jesus orava quando precisou compor o corpo dos seus discípulos. Jesus orava para não cair em tentação, para continuar com a sua missão, para compreender a vontade de Deus para a vida dele. Jesus orava, inclusive, para ser cheio do Espírito Santo, para ser guiado pelo Espírito Santo. Em todo o Evangelho de Lucas, nós vemos apenas Jesus orando. Os discípulos, mesmo vendo aquele exemplo de oração profunda, sincera, em nenhum momento eles vão ser tratados neste livro como pessoas de oração. Pelo contrário, em um determinado momento, Jesus está lá orando e os discípulos estão dormindo. E Jesus questiona, será que vocês não conseguem vigiar, orar comigo por pelo menos alguns instantes? Porém, quando o Senhor Jesus ressuscita dos mortos, se reapresenta aos seus discípulos e sobe aos céus, aí o cenário muda. E a partir de hoje a gente vai entrar no outro relato que Lucas nos escreve, não mais no Evangelho de Lucas, mas no livro de Atos, onde nós veremos uma mudança total no comportamento dos discípulos em relação à oração. Hoje nós estudaremos duas partes do livro de Atos, que estão nos capítulos 1 e no capítulo 2, onde nós estudaremos a oração dos 120 seguidores de Cristo e estudaremos também 4 características da igreja de Jerusalém. Para isso, eu já convido os irmãos a abrirem lá em Atos, capítulo 1. Nós vamos começar a ler a partir do versículo 14. Na verdade, a partir do versículo 12. Diz assim a palavra do Senhor. Então voltaram para Jerusalém do monte chamado Olival, que dista daquela cidade, tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo onde se reuniram Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Percebam que esse texto já nos relata qual que era a postura daqueles discípulos agora. Se antes acovardados, medrosos, fugindo de suas responsabilidades e que não conseguiam orar, agora eles são tratados como pessoas que perseveravam em oração. E é muito interessante nós entendermos o significado dessa palavra perseveraram. No original grego, este verbo perseverar vem com a palavra proskarteleu, que pode ser relacionada a pessoas, ou objetos, ou alguma outra coisa. Relacionado à pessoa, significa você ser totalmente fiel a essa pessoa. Podemos citar como exemplo um professor com seu discípulo. O discípulo permanece fiel ao ensino daquele professor, tanto em aprender como em imitá-lo. Um servo com seu senhor, servindo de forma fiel e sincera.
quando relacionada a um objeto, significa você buscar aquilo com todo o empenho do seu coração, com todas as suas forças. E aqui no texto de Atos, o perseverar está objetivando a oração. O que significa então isso? Significa que os discípulos oravam de forma sincera, de forma profunda, com todo o empenho da alma, com toda a sinceridade, com todo o coração. E por que eles falavam isso? E por que eles oravam assim? No final do Evangelho de Lucas, no versículo de número 24, no capítulo 49, o Senhor Jesus dá uma orientação aos discípulos. Ele diz para que eles permaneçam ali em Jerusalém, até que do alto eles sejam revestidos de poder, cumprindo então a promessa do Pai da descida do Espírito Santo. Então os discípulos, após a subida de Jesus, obedecendo esta ordem, eles permaneceram ali na cidade esperando. Mas eles não ficaram parados. Eles ficavam o tempo todo, 120 pessoas, orando, de forma incessante, sem parar, com toda a volição, com todo o desejo, com toda a vontade. E o mais interessante é que não eram apenas a liderança daquela igreja, os 11 discípulos, os 11 apóstolos, mas eram todos os 120 movidos por este sentimento, por esta vontade de orar. Isso, para o povo judeu, era uma coisa não muito habitual. Um judeu, normalmente, ele fazia pelo menos 3 períodos de oração num dia. Um pela manhã, um por volta de meio-dia e uma tarde. E essas orações, em geral, eram quase que como se a gente conhece hoje por rezas. Eram textos já pré-definidos, em que eles, então, oravam esses textos. Logo, não tinha, vamos dizer assim, uma oração mais personalizada, uma oração um tanto que mais sincera, produzida pelo próprio coração de quem está orando. Porém, neste instante aqui, nós temos o primeiro movimento de oração da igreja cristã. Todos orando pelo mesmo motivo, orando por esse revestimento de poder, orando por esta descida do Espírito Santo, a qual o Senhor Jesus havia anunciado que ocorreria. Essa é a primeira marca da igreja, uma igreja que perseverava em oração. E é interessante como eles seguiram todo o ensinamento de Jesus relacionado à oração, em pelo menos 3 aspectos que estão presentes aqui nesse texto, e eu quero ver com vocês cada um deles. O primeiro aspecto que os apóstolos refletiram a oração de Jesus é relacionado à escolha da liderança. Olhem comigo os versículos 24 e 25. E orando disseram: Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual destes 2 tens escolhido, para preencher a vaga neste ministério e apostolado, do qual Judas se transviou, indo para o seu próprio lugar. Ou seja, da mesma forma que o Senhor Jesus orou para escolher os 12, os discípulos então agora precisavam tomar uma decisão importante. Quem vai substituir Judas Iscariotes, aquele que traiu a Jesus e se matou? Então, para que essa decisão fosse uma decisão correta, para que essa escolha fosse uma escolha acertada, eles oraram. É interessante nós lembrarmos que o momento no qual nós aprendemos esta aula, na qual Jesus ensinava oração, era justamente um pouco antes da nossa eleição para presbíteros e diáconos, refletindo justamente a aplicabilidade desta prática, deste texto na nossa vida. A igreja que vai escolher os seus líderes, e essa é uma escolha que deve ser da igreja, e não de uma única pessoa, ela deve ser direcionada pelo próprio Deus, direcionada pelo Espírito Santo. É óbvio que aqui nesse texto o Espírito Santo até então não havia descido. Por isso que para a escolha dos discípulos, eles, como vai ser relatado aqui mais adiante, eles lançaram sorte para fazer a escolha de um dos 2. Provavelmente se fosse depois de Atos capítulo 2, essa seria uma decisão dada a eles, uma decisão conduzida pelo próprio Deus. Mas antes, aqueles que não conseguiam orar, que não oravam, são agora os que oram conforme Jesus ensinou. E para a escolha da liderança, para a escolha daqueles que irão juntos conduzir o rebanho, conduzir o povo de Deus, eles oraram. O segundo aspecto que reflete a oração de Jesus, eles oravam para serem cheios
do Espírito Santo. Olhem comigo Atos capítulo 2. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Lá em Lucas capítulo 11, nós aprendemos, Jesus ensinando, falando da resposta da oração, ele diz: se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial não dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Eles permaneceram orando pela descida do Espírito Santo, e o Espírito Santo desceu, e toda a igreja foi cheia do Espírito. Outro aspecto, eles oravam para compreender a vontade de Deus. Olhem comigo Atos 1, do 20 ao 23. Porque está escrito no livro de Salmos: fique deserta a sua morada, e não haja quem nela habita, e tome outro o seu encargo. É necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até o dia em que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da ressurreição. Então propuseram dois, José, chamado Barsabás, cognominado Justo, e Matias. Percebam que na decisão deles de preencherem a vaga de Judas, não foi uma voz que veio do céu e disse: olha, precisamos colocar alguém no lugar. Não, mas eles orando, o apóstolo Pedro, que é quem toma a liderança aqui e quem vai trazer estas falas que foram lidas agora, ele compreende a vontade de Deus por meio da Escritura, por meio da palavra. No versículo 20, eu li duas passagens que estão escritas lá nos Salmos acerca de Judas. A primeira é o Salmo 69, verso 25, o segundo é o Salmo 109, verso 8, que ali o salmista está profetizando acerca do que aconteceria com o apóstolo traidor. Tome outro o seu encargo, em outras traduções diz: tome outro o seu ofício. Então os discípulos entenderam, por meio da palavra de Deus e em constante oração, que a vontade do Senhor era que a vaga de Judas fosse preenchida e que alguém substituísse o discípulo traidor, aquele que se extraviou, que se corrompeu. E por isso eles oraram e foram conduzidos. Aplicando tudo isso a nós, olha como é importante nós, como igreja, permanecermos em constante oração. A semelhança desta igreja aqui, nós ainda escolhemos os nossos líderes. Somos nós que votamos nos diáconos, votamos nos presbíteros, votamos inclusive no pastor para um mandato de 5 anos e que, se Deus quiser, será reeleito. São obrigações nossas. E se nós descuidarmos, ignorarmos a condução do Espírito Santo nessa igreja, deixarmos de orar por isso, podemos pagar um alto preço por isso. Não queremos ter líderes ruins, usando o termo mais correto, mas queremos pessoas cheias do Espírito Santo conduzindo a igreja, ensinando a igreja, tomando decisões pela igreja. Imagina se colocarmos qualquer um num conselho da igreja, na hora de tomar uma decisão, na hora de executar a disciplina de algum membro errante. Se admitirmos qualquer coisa, se abandonarmos a condução do Espírito Santo, podemos comprometer inclusive a liderança da igreja. Semelhante a esta igreja de Atos, nós temos também a necessidade de permanecermos cheios do Espírito Santo. Mais para frente nós vamos ver as características dessa igreja cheia do Espírito Santo. E, meus irmãos, o Espírito Santo é tudo o que nós precisamos para continuar fortes, firmes como igreja, fiéis à palavra, fiéis no testemunho, trabalhando na obra do reino de Deus. E para isso nós necessitamos de sermos cheios. Assim como esta igreja, nós precisamos compreender qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. E eu falo tanto na individual quanto como igreja.
Onde que Deus quer que plantemos outra igreja? Quem que Deus quer que nós enviemos a um seminário? Que missionários nós vamos levantar aqui para enviar a outras nações? Todas essas são decisões que a igreja precisa tomar e que para tomarmos decisões tão sérias como essa, nós precisamos entender qual é a vontade de Deus. Quem que Deus escolheu? Quem que Deus quer? Compreender através da Escritura o que o Senhor quer para a nossa igreja, para o nosso dia a dia, para as nossas atividades, para os nossos trabalhos. Por isso nós precisamos ser uma igreja que continua orando, constantemente, incessantemente, dia e noite clamando ao Senhor, para que sejamos conduzidos em tudo isso. Vamos ver aqui então agora 4 características especiais da igreja de Jerusalém. Todas elas estão em Atos capítulo 2, nós faremos a leitura do 42 ao 47. Um capítulo para frente, versos 42 ao 47. Que diz assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Entre o capítulo 1 e o capítulo 2, muitas coisas vão ocorrer. Esses que estavam orando ali constantemente, depois de um período, como vimos no começo do capítulo 2, eles recebem o Espírito Santo e o Espírito Santo desce sobre a igreja, é derramado sobre toda a igreja. Toda a igreja, cada pessoa. Eles então, aqueles 120 que estavam orando e recebem o Espírito Santo, eles passam a falar em línguas. E aqui cabe uma nota de rodapé, uma notinha teológica. Línguas ali não é nada de outro mundo. Pelo contrário, são idiomas que existem, que inclusive serão citados nominalmente nos versículos 9, 10 e 11 do capítulo 2. Trazendo para os nossos dias, é como se o pessoal começasse a falar inglês, espanhol, árabe e etc. Nada de língua dos anjos, línguas supostamente estranhas, idiomas. Por quê? Ali em Jerusalém estava ocorrendo a festa de Pentecostes. E muitas pessoas de outras nações estavam reunidas em Jerusalém para a festa. E quando os discípulos começaram a falar em outros idiomas, essas pessoas ouviram o evangelho na língua materna delas e compreenderam as maravilhas que Deus havia feito. Então, ouvindo tudo aquilo, apesar da confusão que teve, de alguns acharem inclusive que os discípulos estavam alcoolizados, em seguida eles perguntam a Pedro: nossa, o que nós faremos então? Pedro vai começar a pregar, a falar acerca de Jesus, todas as coisas que haviam acontecido, e as pessoas então se converterão naquele momento. A Bíblia nos traz o número de 3.000 pessoas. De 120, a igreja passa a ter 3.000 pessoas. Todas essas creem, todas essas são batizadas e todas essas recebem o Espírito Santo. Então, como conclusão do capítulo, Lucas então vai escrever tudo isso que nós lemos aqui agora, mostrando as características, mostrando a prática, mostrando como que era o viver diário da igreja ali de Jerusalém. E o nosso autor ele faz uma pergunta e a responde de forma muito interessante, eu quero ler a vocês. A pergunta é a seguinte: por que Lucas finaliza o evento da descida do Espírito Santo no Pentecostes, descrevendo a figura maravilhosa da igreja em Jerusalém? A resposta: parece-me que ele quer nos ensinar que todas as igrejas que foram formadas pela operação do Espírito Santo devem ter as características da igreja de Jerusalém. Então, essas características, elas nos servem como um norte, como uma direção, para entender se a igreja está no caminho certo ou não.
para entender se essa igreja que recebeu o Espírito Santo está agindo de forma correta ou não. Então nós passaremos a estudar cada uma dessas características, que serão 4 que estão aí no versículo de número 42. Novamente a palavra perseveravam vai aparecer. E ela é a mesma utilizada ali no capítulo 1, versículo 14, significando justamente esta dedicação sincera, paciente, constante e incessante. Só que dessa vez não é só na oração, é na oração inclusive. Porém, eles perseveravam também na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E nós vamos entender aqui o que significa cada uma delas. E a primeira marca é a igreja que ensina e aprende. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. É interessante que a gente tem aqui um cenário de 3.000 conversões. Imagina qualquer igreja aí hoje que prega de uma vez e 3.000 pessoas se convertem. Pregou, 3.000 pessoas se converteram, nossa, nós somos os melhores, nosso ministério é demais, vamos para o próximo, quem sabe não vem mais 3.000, e mais 3.000, e mais 3.000. Porém, não foi isso que a igreja fez. Depois que 3.000 pessoas se converteram, a prioridade da igreja era ensinar a elas a palavra de Cristo. Era ensinar a elas tudo aquilo que Jesus havia ensinado. Até porque os discípulos, durante a partida de Jesus, receberam uma missão. A missão de ir por todo o mundo, por todas as nações, e pregar o evangelho. Porém, é interessante nós lermos todo o conteúdo que está lá na grande comissão, e eu peço apenas que prestem atenção, eu vou ler para vocês, que está lá em Mateus 28. Jesus, aproximando-lhes, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aparentemente é só essa a missão da igreja. Ir por todo mundo e pregar o evangelho e batizar as pessoas. Porém, Jesus ele vai complementar esta missão. A missão não termina quando você batiza a pessoa. Aqui na presbiteriana, quando a pessoa recebe lá a água na sua cabeça, ou em outras igrejas, quando afunda a pessoa na piscina, não acaba ali a missão. A missão ela continua. Ela tem mais coisas a fazer e Jesus diz, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. O próprio ministério do Espírito Santo, conforme Jesus explica lá em João 14, 26, diz: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Percebam, meus irmãos, que uma igreja que foi verdadeiramente formada pelo Espírito Santo é uma igreja que tem preocupação em ensinar os seus membros. O ensino da igreja não deve estar restrito à liderança. O ensino na igreja não deve estar restrito a algumas pessoas. E eu estou falando de ensino, não estou falando do ministério pastoral, por exemplo, que aí sim é só para quem é vocacionado. Mas todo e cada membro da igreja tem que aprender a palavra de Deus, e para isso ele deve ser ensinado. Igrejas que abdicam, por exemplo, de um momento como esse, um momento de escola bíblica, podem estar com isso testificando a sua ruína, o seu fim. Porque uma igreja que abandona o ensino da palavra é uma igreja que não cumpre a missão que o seu Senhor deu a ela. E uma igreja que faz isso compromete seriamente a sua doutrina, compromete seriamente os seus membros. Uma enxurrada de heresias pode entrar. Filosofias, ideias mundanas podem entrar na mente dos membros sem a menor resistência. Uma vez que a igreja abandona o ensino, o desastre está feito. A igreja perde voz profética na terra. A única instituição que se opõe às ideias do mundo, meus irmãos, é a igreja. Se a igreja abandonar isso, perdeu a sua relevância. Se tornou como uma outra reunião de pessoas qualquer. Ontem eu conversava com o irmão Márcio, nós falávamos acerca de uma denominação fundada no século passado, onde lá no começo havia toda uma preocupação com o ensino. Não abra uma igreja se não tiver uma escola bíblica. Não deixe de ensinar os seus membros.
Não deixe de ensinar a palavra. E o cenário que a gente vê hoje dessa denominação é uma igreja que abandonou isto, que abandonou a sua origem, abandonou a sua uniformidade doutrinária. A porta está aberta, a heresia está entrando. As pessoas estão desviando, as pessoas não ficam. Imagine o quanto isso é desastroso. Eu conversava também com os nossos irmãos lá no São Pedro outro dia, que muitas vezes a gente se questiona, né? Por que as pessoas de repente não vêm à igreja, as pessoas até vêm uma vez na vida e depois não aparecem mais. Nós paramos então para pensar na mensagem que as igrejas costumam pregar. Uma mensagem triunfalista, uma mensagem de coisas boas, coisas positivas, a mensagem de que não, vai dar tudo certo, não, você consegue, você é o melhor, isso e aquilo. E as pessoas que se achegam à igreja em geral, elas vêm cambaleando, elas vêm muitas pernas mesmo. Elas vêm com o fardo do pecado, elas vêm com o fardo da culpa, elas vêm do fardo que é da inimizade com Deus, elas vêm totalmente destruídas. E elas vêm aqui que eu falo de uma forma geral, tá? Elas vêm à igreja e muitas vezes ouvem uma suposta mensagem, um suposto evangelho. Não, Deus não quer que você sofra. Sinônimo de você estar bem com Deus é você ter muita saúde, é você ter muito dinheiro, e Deus quer te dar tudo isso. E agora que você está com Jesus, você vai ter paz, sua vida não vai ser mais a mesma, agora você pode andar tranquilo, você não vai ser perseguido, você não vai sofrer, você não vai ficar doente, você não vai morrer, o coronavírus não te pega, isso e aquilo. Porém, a gente sabe que isso não é verdade. Primeiro, que não está na Bíblia. Segundo, que no dia a dia dessas pessoas, elas não vão viver isto. Porque nós vivemos num mundo caído, as pessoas continuam a passar dificuldades, as pessoas continuam a sofrer. Meu irmão, o desemprego bate na porta do crente, a doença bate na porta do crente, a morte bate na porta do crente. Então, quando as pessoas vêm, ouvem uma mensagem de Deus e que no dia a dia delas elas não veem isso acontecendo, elas não veem toda essa bondade que é ensinada, que Deus quer que essa pessoa triunfe nessa terra, o resultado são pessoas que não se interessam mais pela igreja. São de pessoas que falam, nossa, para ir lá, ouvir tudo aquilo e nada disso é verdade, eu prefiro ficar aqui. Prefiro continuar na minha vida. E essas pessoas não ouvem o evangelho. Não ouvem acerca do que Cristo fez por elas já. São muitas vezes estimuladas a buscar coisas que Deus vai fazer, Deus vai fazer, Deus vai acontecer, Deus vai fazer, e viram as costas para o que Deus já fez por nós. O preço já foi pago. Cristo morreu para nos resgatar, para nos salvar. É ordenado a todos os homens que se arrependam e creiam em Jesus. E uma vez que nós nos arrependemos e cremos, vamos ser declarados justos perante Deus, e então estaremos em paz com Deus. Isso é o que nos consola. Eu não preciso viver uma vida aqui cheia de prazeres, cheia de dinheiro, de riquezas, de triunfos, não. Eu preciso saber que eu tenho paz com meu Deus e que um dia eu vou morar com Ele para sempre, livre da presença do pecado. Por não ter a presença do pecado, evidentemente não vai ter mais sofrimento, não vai ter mais tristeza, não vai ter mais angústias, não vai ter mais nada disso. Porque tudo de ruim que nós passamos é consequência do nosso pecado. E Jesus veio justamente para desfazer as obras do diabo, Jesus veio para nos libertar do jugo do pecado. É para isso que Ele veio e isso Ele cumpriu totalmente. Quando a igreja abre mão de ensinar a verdade, ela está fechando as portas dos céus para que as pessoas possam adentrar. Falam a pessoas não salvas que elas são salvas. Estimulam as pessoas a buscarem coisas que Jesus em momento algum ensinou. Eu fico abismado quando eu ligo a TV num canal evangélico. A Mirella até briga comigo, tira disso aí. Eu falo, caramba, mas não é possível. E é mesmo. E por que ensinar a Escritura, meus irmãos? O nosso autor cita o fundamento da igreja é a palavra de Deus. Todas as atividades da igreja têm que ser baseadas na palavra e têm que receber o controle da palavra. O papel principal da igreja verdadeira
é ensinar e aprender a palavra de Deus. Cito outro texto aqui, está lá em 2 Timóteo, capítulo 3. Toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Palavra de Deus. Que o Senhor tenha misericórdia da nossa nação, das nossas igrejas. Que o Senhor nos derrame da sua graça para que permaneçamos fiéis à doutrina bíblica, fiéis à mensagem do Evangelho. E é isso que vemos, meus irmãos. Dia após dia o Senhor vai acrescentando aqueles que Ele deseja salvar, a nossa comunidade vai continuar crescendo, mas para isso precisamos permanecer constantemente vigilantes. Não podemos abrir mão disso. Não podemos deixar que outra coisa tome a primazia que a palavra tem na igreja. De forma alguma. Que fiquemos com este alerta. Segundo, a igreja era centralizada na comunhão no Espírito Santo. Perseverava na doutrina dos apóstolos e na comunhão. A palavra para comunhão aqui, no original grego, é koinonia. E aí muito se discute o que significa essa palavra nesse texto. E quando nós olhamos o capítulo 2, há uma coisa que toda a igreja tinha em comum, que é o Espírito Santo. Meus irmãos, não existe dentro da igreja dois grupos, o grupo que recebeu o Espírito Santo e o grupo que não recebeu o Espírito Santo. E isso nós estamos falando da igreja verdadeira, não necessariamente da igreja visível. Na igreja visível, provavelmente vão ter pessoas que ainda não receberam. E é por isso que a gente prega para que essas pessoas se convertam. Ninguém pode crer sem a ação regeneradora do Espírito Santo. Ninguém pode crer porque é o Espírito Santo quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Ninguém pode se achegar a Cristo, confessá-lo como seu Salvador, sem que o Espírito Santo não tenha batizado esta pessoa. Cada membro da igreja tem que ser alguém que possui o Espírito Santo. Quem não recebeu o Espírito Santo não pode crer. E aí nós vemos, por exemplo, nesta igreja de Atos, como nós já contextualizamos, as pessoas vieram de outras nações, se converteram ali, e muitas delas ficaram ali. Imagina, se alguém aqui, por exemplo, já viajou lá para o Nordeste, para o Rio de Janeiro, numa virada de ano, numa época festiva, você vê que vem gente de todos os lugares. Você ouve gente falando espanhol, inglês, holandês, alemão, tudo ali. Pessoas de vários lugares. Uma vez que essas pessoas se converteram, elas vieram, mas a casa delas ficou lá no outro lugar. Elas não tinham onde ficar, não tinham como se sustentar. Mas como nós lemos aqui no versículo 45, que diz, vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Uma igreja cheia do Espírito Santo, meus irmãos, é uma igreja que compreende que as coisas estão a serviço das pessoas, e não as pessoas a serviço das coisas. Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que compreende o seu papel de ser uma bênção na vida de outras famílias. A família que tem mais ajuda a família que tem menos. O irmão que é mais favorecido ajuda o menos favorecido. Há alguém passando fome, recebe o alimento. Nos parece chocante, mas esse é o pensamento que domina o nosso século, por exemplo, é de que não, isso aqui é meu, pertence a mim e ninguém tem nada a ver com isso. Não anda no meu carro, senão vai gastar mola, vai gastar combustível, eu não estou nem interessado. Porém, a pessoa que recebeu o Espírito Santo, ela compreende que tudo que ela tem deve estar a serviço do reino, deve estar a serviço das outras pessoas. Nós nos admiramos com as coisas aqui em Atos, mas isso só foi possível porque eles receberam o Santo Espírito. A mudança de conceitos na mente ocorre justamente quando somos persuadidos pelo Senhor acerca da verdade, acerca dessas coisas. Do contrário, somos pessoas totalmente egoístas que só pensam em si mesmos e ponto final. Porém, quando nos preocupamos com a necessidade dos outros, quando como igreja nos preocupamos em cuidar uns dos outros, é justamente a marca do Espírito Santo, a característica, a presença do Espírito Santo em nossas vidas. Terceira característica. É estranho que depois da pandemia a gente antes interagia até mais, né?
O pessoal levantava a mão, é que agora tem que ir com o microfone para quem está em casa ouvindo, mas, enfim. Caso alguém queira colocar uma coisa, alguma dúvida, queiram falar, fiquem à vontade, irmãos. Eu sempre esqueço de falar isso no começo. A terceira marca, terceira característica, a igreja era uma igreja que tinha abundante comunhão na mesa. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão. Tem que haver comunhão íntima entre os santos, no partir do pão, esforçando-se para se reunir não somente nas reuniões da igreja, mas também nos pequenos grupos, de casa em casa, tendo sempre uma calorosa comunhão na mesa da família. Meus irmãos, nós somos ensinados que devemos estimular uns aos outros, nós somos ensinados que devemos, inclusive, pastorear uns aos outros. Não é só o pastor que pastoreia, mas cada crente, de certa forma, ele ajuda o seu próximo. Mas me responde, como que isso é possível? Se eu venho na igreja no culto, acabo o culto, eu vou embora e pronto. Esse é meu contato com a igreja. É impossível. A igreja ela precisa constantemente estar reunida junta. O Senhor não nos criou para... Em dois aspectos. Primeiro, na criação. O Senhor não nos criou para sermos sozinhos. Deus nos deu inclusive a família, os amigos. Segundo aspecto de igreja, ninguém foi salvo para ser somente, não, eu sou a igreja, eu sozinho. A gente já aprendeu no outro tema de escola bíblica que estávamos vendo, que esse é um pensamento completamente errado. Mas nós somos um corpo, somos um coletivo, um conjunto de pessoas, somos várias pessoas que foram salvas. Ou seja, Deus não só nos criou, como Deus nos salvou, inclusive, para estarmos juntos. Quando a igreja tem comunhão, aí sim é possível que nós realizemos todas essas outras tarefas. É possível estimularmos uns aos outros, é possível carregarmos o fardo de uns com os outros. Por favor, irmão. Exato. E assim, é interessante que hoje o mundo ele é hostil à igreja não como por perseguir os cristãos por pregarem a verdade. Né? Muitas vezes as pessoas odeiam a igreja porque, de certas formas, elas foram inclusive lesadas pela igreja. Eu fui lá, dei tudo que eu tinha e não recebi o que foi prometido. Fui lá e fui tratado com falsidade, esse tipo de coisa. Essa igreja aqui, meus irmãos, nos era relatado, no versículo 47, que a igreja contava com a simpatia de todo o povo. O povo admirava a igreja. O povo via aquilo ali e ficava maravilhado, porque era uma coisa totalmente estranha aos olhos dele. Um povo que se ama, não só da mesma família, não só o que é meu, mas todos juntos, todos reunidos. Isso é o que alavanca a igreja. E é bom isso. Isso, por exemplo, o pastor pregou, se eu não me engano, foi o capítulo 4 de Efésios, falando acerca das más conversações, que nós devemos fugir de toda roda de moralidade, de todo esse tipo de conversa. Meus irmãos, a maioria das rodas do mundo, o conteúdo é esse. Onde que nós vamos encontrar aquilo que é certo, aquilo que edifica, aquilo que nos traz alegria? Aqui. Na comunhão de uns com os outros, não só no ambiente da igreja, como também lá fora. Em casa, recebendo uma visita, indo visitar alguém. Dessa forma, as pessoas se conhecem mais, as pessoas entendem a luta que cada irmão está passando, as pessoas podem até se dispor, irmão, você está passando por isso? Nossa, eu não sabia, então vem cá, vamos resolver isso aqui, vamos junto, eu tenho um recurso, eu vou orar com você. A Bíblia diz isso, deixa eu te aconselhar aqui pela palavra. E pode ser isso que vai... resolver a vida daquela pessoa. Até para os próprios irmãos estarem mais unidos. E uma igreja mais unida, meus irmãos, é uma igreja que trabalha mais, é uma igreja que trabalha mais junta, e é uma igreja que tem capacidade de influenciar o mundo. Por último, e não menos importante de forma alguma, a quarta característica é uma igreja que se dedica inteiramente à oração. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. É muito interessante nós lermos o que Jesus ensina para a igreja, lá em João, lá em Lucas, nos evangelhos, e como essa igreja vive aqui em Atos. Fazendo uma ponte, olha o conteúdo ali de João capítulo 14, versos 12 a 14, diz assim: em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedides em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho.
Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Pedir, pedir, pedir. Orar. A igreja compreendeu que ela precisava de oração. Que orando ela iria alcançar ali as coisas, não por ela mesma, mas como o próprio Jesus disse, se pedir em meu nome eu farei, para que o nome do Pai seja glorificado no Filho. E como isso se refletiu na igreja de Atos, por exemplo? Meus irmãos, cada sermão era milhares de pessoas convertidas. Onde essas pessoas passavam, coisas aconteciam. No primeiro sermão de Pedro, 3.000 pessoas se converteram. Eles pegaram todas essas promessas de Cristo e falaram, vamos em frente com base nisso, vamos para cima. E, de fato, em Atos, eles fazem não só as mesmas coisas que Jesus, como numa escala muito maior. Outras nações foram alcançadas, igrejas foram plantadas, mais e mais pessoas, não só ali a comunidade de Israel, ouviram o Evangelho. Milagres também foram feitos, coisas extraordinárias aconteciam. Num determinado momento de perseguição, o líder da igreja, o apóstolo Pedro, é preso. E a igreja ali em oração, oração, oração. O Senhor envia um anjo para tirar aquele homem da cadeia. Não vamos ser liberais aqui e falar que não, é porque o autor escreveu assim. Não, isso aqui foi verdade, meus irmãos. Isso aqui aconteceu dessa forma. Tudo porque a igreja orava. A oração é fundamental para a igreja. Nós já vimos aqui na primeira parte da aula, para a escolha da liderança, para sermos cheios do Espírito Santo, para sermos conduzidos na vontade do Senhor. E de igual forma, tudo o que acontece aqui na igreja de Atos é muitas vezes relatado em oração. O livro de Atos é o livro no Novo Testamento que mais fala sobre oração. 33 vezes o assunto é oração. Meus irmãos, uma igreja que ora é uma igreja que tem poder, uma igreja que ora é uma igreja que é fiel ao seu Senhor, uma igreja que fica na dependência do Senhor nosso Deus. Quem veio aqui na última vigília sabe o quão foi maravilhoso aquele dia. A gente fez praticamente um pouco de tudo que está aqui nesse texto. Um irmão compartilhando o seu fardo com o outro, aquilo que tem causado dificuldade, tristeza, e juntos orávamos. E eu creio que Deus ele responde essas orações. Os ouvidos do Senhor não estão tampados. As mãos do Senhor não estão recolhidas. O Senhor quer nos ouvir. O Senhor tem prazer em nós orarmos a Ele. Meus irmãos, quando nós oramos, os céus se abrem. As coisas acontecem. Pela nossa própria força, muitas vezes não vamos conseguir. Se a igreja fosse lá, nesse exemplo de Pedro, por exemplo, vamos lá, vamos quebrar tudo, vamos tirar ele lá de dentro, talvez o resultado tinha sido uma tragédia. Mas a igreja confiou no Senhor e permaneceu em oração. E as coisas foram acontecendo. Como por um milagre. Então, às vezes, enxergamos as dificuldades que elas de fato existem. Dificuldade financeira, dificuldade de espaço. Nas congregações, as pessoas que não se convertem, as pessoas que vêm, conquistam o que precisavam e saem. Mas se nos dedicarmos à oração, uma hora Deus desce e responde e as coisas acontecem. Precisamos ter comunhão com o Senhor, nosso Deus. A comunhão ela é tanto uns com os outros, como para com o Senhor. E se orarmos, meus irmãos, as coisas acontecem nas nossas vidas. Famílias são restauradas. Portas de emprego são abertas. Curas podem acontecer. Não estou dizendo aqui que Deus vai fazer tudo. Não, mas se for da vontade do Senhor e ouvindo a nossa oração, Ele pode realizar. Não há ninguém aqui que vá negar isso, que Deus tem poder para tudo. Não, exato. Tanto que o próprio termo dessa perseverar, ela cita como uma oração paciente. Uma oração constante, né, como foi os ensinos dos métodos de Jesus, lá na aula que a gente teve. Mas é inegável que coisas podem acontecer, não necessariamente. Aí sim, por exemplo, o exemplo lá do caso que Tiago nos fala, né? Vós não recebeis porque pedis mal. Mas se nós pedirmos em acordo com a vontade de Deus, aí sim Ele pode realizar. Claro, esse ponto tem que estar sempre aqui. Se for da vontade do Senhor.
Mas a nós nos cabe orar. A nós nos cabe pedir. A nós nos cabe insistir. É óbvio que nós, uma pessoa está doente, não sei se é vontade de Deus, então vou me... Não, a gente vai assumir, não, irmão, vou orar com você, vamos estar juntos. Perseverar exatamente. Agora, assim, o ensino equivocado é de que, não, você vai orar e a coisa vai acontecer necessariamente. Aí, em absoluto, isso não é certo. Porque as consequências do pecado, elas também são uma realidade na vida da igreja. Como eu falei, a igreja ela passa por doença, ela passa por dificuldade financeira, ela passa pela perda de entes queridos, essas coisas, infelizmente, nós estamos sujeitos. E só vamos estar livres 100% disso, novo céu e nova terra, que é para onde nós estamos indo. Por isso devemos nos esforçar, meus irmãos, para enquanto estivermos aqui, sermos uma igreja perseverante em oração. Parece até é muito interessante nós estudarmos esse assunto, né, da oração. Eu acho que ele é muito urgente também. Tanto para corrigir os equívocos que nós temos quanto à oração, como o Hélio citou, que de fato existe. Nós somos ensinados a praticamente não oração num sentido de relacionamento com Deus, mas no sentido de nós darmos ordens a Deus. Senhor, faça isso, faça aquilo, agora eu determino, eu quero, eu ordeno. E não é assim. Exato. Isso não... As provas, não, se Deus não fizer, eu como a Bíblia, eu já ouvi isso. E não é assim, meus irmãos, mas nós precisamos, como filhos de Deus, fiéis ao Senhor, permanecemos na dependência do Pai. A oração ela é uma prova disso, ela é uma prova de dependência realmente. É um reconhecimento de quando nós nos reunimos aqui, que falamos os pedidos, e geralmente são muitos, nós olhamos assim e falamos, eu não posso por mim mesmo, Senhor, por mim mesmo nós nada podemos, por nós mesmos nós nada podemos fazer. Mas intervém nisso, Senhor. Vá à frente, nos ajude, faça a sua vontade. E esse é o desejo. E assim, todas essas 4 características, meus irmãos, é algo que nós devemos perseguir constantemente. Ser uma igreja fiel no ensino da palavra, ser uma igreja que tem comunhão uns com os outros, ser uma igreja que tem o Espírito Santo e ser uma igreja de oração. Esse é o modelo de igreja que nós devemos perseguir. O preço dessa fidelidade é a constante vigilância, né? Essa que é a verdade. Até porque, como o autor do nosso livro muito bem colocou, o fato de Lucas encerrar o capítulo da descida do Espírito Santo falando dessas marcas é justamente os sinais, as evidências de que essa igreja foi formada pelo Espírito Santo.